Boa tarde, meio-dia, segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. TJMG soluciona impasse em comunidade quilombola na comarca de Arinos. Supermercado é condenado a pagar R$12 mil por barulho de máquinas. STF confirma prorrogação da execução da Lei Paulo Gustavo, que prevê repasses de recursos para a área cultural. Acompanhe uma entrevista com o juiz Rodrigo de Carvalho Assunção, de Patos de Minas. Estes são os destaques de edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. Eu sou Denise Guimarães. TJMG soluciona impasse em comunidade quilombola na comarca de Arinos. Flávia Carneiro. A audiência pública realizada na comunidade quilombola Barro Vermelho foi conduzida pelo juiz titular da comarca de Arinos, Gustavo Obata Trevisan, e contou com a participação de agentes públicos. A disputa pelo comando da associação local, que se arrastava há mais de 2 anos, chegou ao fim com a eleição de novas lideranças e a resolução do impasse. O acesso à comunidade quilombola, que fica em uma área rural a 180 quilômetros da sede da comarca, é bastante difícil. A audiência pública, inédita em mais de 80 anos de existência da comunidade, foi uma oportunidade de o judiciário se aproximar das pessoas e dar uma resposta que atendesse aos anseios do agrupamento. O juiz Gustavo Obata Trevisan explicou que a associação comunitária é de extrema importância para a comunidade, já que contratos e convênios são firmados por meio dela. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. Supermercado é condenado a pagar R$12 mil por barulho de máquinas. Repórter Cid Marcos. O valor é referente à indenização por danos morais. A família que deve receber o dinheiro ajuizou a ação em 2014. A alegação, poluição sonora causada pelas máquinas do supermercado. A família, vizinha do estabelecimento, sustentou que os equipamentos funcionavam dia e noite, fazendo muito barulho, o que incomodava, e que a empresa se negava a adequar as medidas legais e rejeitava qualquer negociação. A barulheira foi comprovada por especialistas em perícia técnica, tanto que, em 2015, a Justiça concedeu liminar para que houvesse a imediata redução dos sons. O supermercado contestou as afirmações, dizendo que as medições do especialista não foram realizadas com a participação de um representante do supermercado e que não se podia afirmar que as máquinas faziam barulho 24 horas, já que o fiscal compareceu ao local apenas durante o dia. O supermercado alegava que os ruídos ultrapassavam pouco o limite permitido por lei e que fez um isolamento acústico nas dependências. Apesar disso, a 20ª Câmara Cível do TJMG manteve a condenação da empresa, que já havia sido determinada pela comarca de São João del Rei. A decisão é definitiva. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cid Marcos. O TJMG, por meio da primeira vice-presidência, publicou no Diário do Judiciário Eletrônico portarias do desdobramento do planejamento estratégico de 28 cartórios judiciais da segunda instância. As portarias foram elaboradas pelas equipes de cada um dos cartórios, depois de treinamentos, debates, diagnósticos de gargalos e estabelecimento de metas. Todos os documentos instituem um plano estratégico em cada cartório, com metas para o aperfeiçoamento do trabalho, prazo para a implementação das proposições e fixação de marcos temporais para a confecção e apresentação de relatórios. A seguir, STF confirma a prorrogação da execução da Lei Paulo Gustavo, que prevê repasses de recursos para a área cultural. E mais, acompanhe uma entrevista com o juiz Rodrigo de Carvalho Assunção, de Patos de Minas. Voltamos em instantes. STF confirma prorrogação da execução da Lei Paulo Gustavo, que prevê repasses de recursos para a área cultural. René Almeida. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a liminar que assegurou o repasse de recursos ao setor cultural nos estados, municípios e Distrito Federal até o dia 31 de dezembro deste ano. O repasse está previsto na Lei Paulo Gustavo. A ação foi ajuizada pela Rede Sustentabilidade contra a medida provisória 1135 de 2022.
Segundo a legenda, a MP inviabilizava a aplicação de 3 normas: da Lei Paulo Gustavo sobre ações emergenciais voltadas ao setor de eventos e da Lei Aldir Blanc II. A MP foi suspensa por decisão do STF, que restabeleceu a eficácia da legislação criada pelo Congresso Nacional para dar socorro emergencial ao setor afetado pela pandemia de Covid-19. Mas a legenda informou posteriormente à Corte que o Poder Executivo não providenciou a execução orçamentária em tempo hábil para o repasse de verbas para o setor cultural ainda em 2022. E mesmo que tivesse feito, não haveria tempo para a integral e adequada execução até o dia 31 de dezembro do ano passado. Diante disso, a relatora ministra Carmen Lúcia acolheu o pedido da rede para assegurar que o socorro financeiro destinado pela legislação ao setor possa ser utilizado no decorrer de 2023. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. O Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, presidiu nesta sexta-feira reunião do Comitê de Assessoramento e Deliberação da Corregedoria. Foi apresentado um balanço das principais ações desenvolvidas nos 6 primeiros meses da gestão e o planejamento para o primeiro semestre de 2023. O desembargador Correia Júnior enumerou os principais trabalhos em desenvolvimento desde o início da gestão, em julho de 2022. Ele ressaltou o empenho e a dedicação dos magistrados e servidores da Corregedoria Geral de Justiça no cumprimento das atividades propostas. Entre outras iniciativas estão a interiorização do encontro de gestores, a criação do Comunicor, canal de orientação para os juízes, e a criação do Núcleo de Aprimoramento da Justiça de Primeira Instância. Acompanhe a entrevista do juiz Rodrigo de Carvalho Assunção, da comarca de Patos de Minas, com a repórter Sandra Pedrosa. Olá, doutor Rodrigo, prazer recebê-lo aqui na Rádio TJ Minas. Olá, o prazer é todo meu. Doutor Rodrigo, fala pra gente quais as expectativas para esse ano, para a comarca aí de Patos de Minas. Bom, a expectativa é das melhores, né? Nós conseguimos no ano passado, pelo menos isso pode ser visto nos números em relação a todas as unidades, aqui são, na verdade, 7 unidades jurisdicionais, né? Que seriam 7 varas, né? Uma do juizado, 2 criminais e 4 cíveis. E todas elas conseguiram aí números significativos de redução de acertos. E a meta é continuar caminhando, né, para prestar sempre uma jurisdição mais célere, mais eficaz à população, sempre seguindo aí o planejamento estratégico que a própria Corregedoria Geral de Justiça nos auxilia nesse sentido, né, com esse escopo, com essa finalidade de prestar uma jurisdição célere, né. A questão do programa Justiça Eficiente aí na digitalização dos processos, isso também adiantou muito, né, avançou muito, doutor. Com certeza, né? Quase todas as secretarias concluíram a digitalização dos processos, a virtualização e digitalização, de modo que os processos hoje, pelo menos nas varas cíveis, as criminais ainda caminham com um acervo maior de processos físicos, mas pelo menos nas varas cíveis a grande maioria dos processos são digitais. E isso facilita muito a resolução desses conflitos, né? Porque o processo pode ser acessado de qualquer localidade, de qualquer lugar, e isso facilita muito para todos os atores que estão envolvidos no processo. E também a própria realização de audiências, né, por videoconferência tem facilitado, em muitos casos, aí, por exemplo, a oitiva de testemunhas, que em muitas ocasiões não têm condições de comparecer ao fórum, mas que podem ser ouvidas, né, por intermédio de videoconferência, ou então advogados de outras comarcas, né, isso facilita bastante o trabalho do Poder Judiciário. E tem os Sejusques, né? Esse trabalho tão importante dos Sejusques de conciliação, né, de mediação. Como estão as ações aí na comarca? Bom, o Sejusque também ele exerce um papel muito importante. No ano passado foi inclusive realizado um casamento comunitário, né, com conversão de uniões estáveis em casamentos, e isso foi muito importante para essas pessoas que conviviam aí na informalidade durante anos, né? Foi feita inclusive uma solenidade para entregar a essas pessoas o título, né? Algo simbólico para que elas pudessem então expressar aí essa união agora formalizada, né? Então, várias ações nesse sentido, fora aquelas ações que também prestigiam a conciliação e resolução dos conflitos sem o intermédio, né, de um processo judicial.
como é estar à frente aí da comarca e com tantos projetos em andamento? Bom, eu assumi a direção do foro agora nesse ano, a partir do dia 12, 13, na verdade, de janeiro, e a intenção é continuar tudo aquilo que já vem sendo feito, né, ao longo desses anos, e nós temos adiante agora as correições ordinárias, inclusive as correições realizadas nos serviços extrajudiciais, são os cartórios, né, cartório de registro, cartório de protesto, onde a população também tem um serviço muito importante que é prestado, né, por essas serventias extrajudiciais. Então, o desafio é manter o foco, né, para que o trabalho, tanto no âmbito do Poder Judiciário quanto das unidades aí, dos cartórios extrajudiciais, possa ser prestado da melhor maneira possível, de uma maneira eficiente, para que a população, então, possa receber essa prestação jurisdicional da forma adequada. Muito obrigada, quero agradecer a sua entrevista, juiz Rodrigo de Carvalho Assunção, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu que agradeço e agradeço também a todos e a todos os ouvintes que estão na rádio. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra e com imagem direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas. Acompanhe também o Jornal TJ Minas, segunda edição, às 18h. Boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã.